Este é o Empreendendo no Reino e hoje nós batemos um papo com a Ana Meneghini, que fez parte do time fundador da OMI, uma fintech gigante no Brasil, muito relevante. O papo com a Ana tá cheio de aprendizados sobre como administrar a vida comum do lar, os negócios, a maternidade, o casamento. É uma aula constante, você não pode perder esse episódio. Pega um caderno e anota aí porque tá cheio de lições. Confere aí. Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Ana Lúcia Meneghini, que já foi a minha concorrente. É uma honra receber você aqui, Ana. Obrigada André, obrigada Ícaro, um prazer, para mim uma honra estar conhecendo vocês, o projeto e falando para essa audiência. Realmente obrigada pela acolhida. Prazer é todo nosso, Ana. Ana, a gente já quer começar conhecendo um pouco da sua história. Fala pra gente como foi sua caminhada, seu encontro com Deus e também a sua jornada no mundo dos negócios. Conta um pouquinho pra gente aí. Conto. Bom, eu tenho 45 anos de idade, sou casada há 15 anos, vai fazer em setembro próximo, e tenho 2 filhos maravilhosos, um de 10 e um de 7 anos. E eu me converti de verdade, me entreguei para Jesus aos 7 anos de idade. Eu lembro que minha mãe frequentava a Igreja Batista da Lapa, aqui em São Paulo, e do pastor Davi Clava, e aí eu era muito inquieta, né? Mas naquele domingo, especificamente, o Espírito Santo falou comigo. E aí eu falei pra minha mãe, eu quero me batizar, e a minha mãe achava que eu era muito nova, e aí consultaram o pastor, o diaconato, né, aquelas coisas. E aí o pastor fez quase que uma entrevista comigo, e ele virou pra minha mãe e falou, não, ela realmente tá pronta. Então, desde então, eu tenho de fato andado com Cristo, caminhado com Ele e aprendido. Porque acho que o caminhar com Jesus, a melhor coisa que tem de caminhar com Jesus é que você nunca tem monotonia e você nunca encerra, né? Assim, e eu procuro sempre... E toda vez que eu esqueço disso, é muito engraçado que Deus, graças a Deus, o Espírito Santo, ele vem carinhosamente, ele me lembra. Às vezes puxando um pouco a orelha, às vezes dando uma sacudidela, né? Mas assim, ele me lembra que a minha jornada é eterna. Que estamos aqui por um período, mas que na verdade a gente está caminhando aí rumo ao céu, e eu acredito muito nessa questão dessa caminhada rumo ao céu. Profissionalmente, eu comecei minha vida profissional aos 19 anos de idade, já trabalhei, gente, em varejo, serviços, indústria, fármaco, startup, fintech. Trabalhou em tudo. Já podei cair um pouquinho. Trabalhei em tudo, trabalhei em franquias. E eu hoje, quando olho para trás na minha trajetória, hoje eu tenho a Introduce to Market, que é uma boutique de estratégias de marca e cultura para diferenciação competitiva dos negócios, né? Foi isso que eu fundei, e desde outubro do ano passado eu venho nessa caminhada aí. Mas quando eu olho para trás, eu fico muito satisfeita assim, com a carreira executiva que eu pude galgar, né, me trouxe muita satisfação, e essa variedade de segmentos foi algo proposital, foi algo intencional na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade eu tinha a ideia de empreender. Aos 18 anos eu já queria empreender, eu queria montar uma empresa de organização de assessoria de festas. Era isso que eu queria fazer. E meu pai falou para mim, não, calma. Antes de você empreender, você precisa aprender a ser funcionária. Porque você não sabe nada da vida, tá? Então eu não tinha trabalhado, né? Só estudava. E aí meu pai falou, então, querida, bem-vinda ao mundo dos adultos, né? Agora tá na hora de você pagar uns boletos, inclusive. E aí ele falou pra mim... Que hajam mais pais como esses para essa geração, né? Olha, eu acho tão fundamental a conversa que meu pai teve comigo. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e os meus 3 irmãos foram orientados a fazer Senai, a procurar o colegial técnico, e meu pai me deu muita força para eu fazer o magistério. Então eu brinco que eu tive uma criação que parece antagônica, mas que ela era 100% complementar. Assim, a minha mãe me criou para casar, cozinhar, lavar e passar. O meu pai me criou para ganhar o mundo. Que legal. Então eu acho que eu tive o melhor dos 2 lados, assim, que uma criação pode dar. E ele falou para mim, quando eu estava terminando o último ano do magistério, que eu fiz magistério no colegial, ele falou, então, agora, né, tá na hora de você ganhar a vida.
E aí eu achava super, vou empreender, né, cara? Vou ser dona do meu nariz, vou ser dona do meu tempo e tal. Meu pai falou, ai, que bonitinha. Então, acorda aí, né? Tu acorda, querida, acorda um pouquinho. E meio que me empurrou, assim, pro mercado corporativo. E eu fui trabalhar de birra. Tipo assim, pai, eu vou te provar que eu consigo, tá? Então eu tinha um plano na minha cabeça. Eu ia entrar no trabalho, eu ia ganhar um registro na carteira profissional, que pra ele era super importante. Eu ia ficar 6 meses no trabalho, e aí eu ia ser demitida para ganhar mais 6 meses de seguro-desemprego, que era onde eu ia montar a minha empresa. Olha. Era esse meu plano. E aí, com 6 meses que eu tava trabalhando na Blockbuster Video, não sei quem que vai lembrar, né, aqui de Blockbuster Video, eu fui promovida. Achando que ia ser mandada embora, eu fui promovida. Eu passei por uma dinâmica interna, fui promovida. E ali abriu um horizonte para mim, né? E uma coisa que sempre me acompanhou muito foi a sede pelo aprender. Então, para mim, o desafio que a empresa me oferecia, a possibilidade de catapultar o conhecimento, para mim era sempre muito, muito, muito relevante, muito importante. Por isso que quando eu me vi lá aos 19 anos sendo promovida, e aí eu fui trabalhar com treinamento de vendas, o que me deu muita base na minha vida inteira, eu falei, cara, mas eu tô aprendendo aqui a vender entretenimento, né? Porque eu tava na Blockbuster. Como é que faz isso em outros segmentos? Então, essa curiosidade ia me movendo. E daí eu saí da Blockbuster, fui pra farmácia, eu trabalhei na rede Onofre de drogarias, depois eu fui para uma indústria, depois eu fui... Quando eu estava na indústria nacional, o currículo com uma multinacional era muito valorizado, então eu fui para a multinacional. Eu fui realmente tendo sempre muita intencionalidade na minha carreira. Era intencionalidade, era sede para aprender e era o intraempreendedorismo. Então, assim, coisas que sempre me marcaram muito. Assim, como é que eu posso fazer mais do que estão esperando? Como é que eu posso conquistar um resultado melhor? Como é que eu dou o próximo passo? Eu nunca estava satisfeita. Aí sentei aqui numa cadeira, tá lindo, qual a próxima cadeira? Qual o próximo passo? Qual o próximo não sei o quê? Eu tinha essa sede, assim, muito, muito grande. Até que em 2011 eu tive o prazer de fazer parte de uma intra-startup, porque a Omi, que hoje é a fintech que tá bombando aí no mercado, até então era um produto dentro de uma outra empresa, né? E eu tive a satisfação de me conectar com o grupo. Que legal. E foi uma caminhada assim, de muito aprendizado. A gente lançou a marca em 2011, depois em 2013 o meu segundo filho nasceu em junho e a Omi nasceu em outubro de 13. Então eu brinco que foram 2 gestações. E aí eu saí para cuidar da minha família. Família para mim nunca foi um peso e nunca foi um atraso de carreira, de nada. Eu falo que intraempreender e empreender são projetos familiares. Muito você legal. não cresce na sua carreira sozinho, você não cresce sem ter acordos familiares e você não empreende sem fazer acordos familiares, né? Eu não acredito, sabe, nessa distinção. Muito legal isso. Esse final de semana, curiosamente, alguém me perguntou como o benefício do casamento, né, para a vida dos negócios, né? Eu falei, é vital, assim. Tem dias que eu tenho que trabalhar até 11 da noite e eu comecei às 6 da manhã, e se minha esposa isso não tiver bem alinhado, vai dar problema, né? Mas graças a Deus por esse alinhamento, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque nós, homens, não fazemos ideia de quão mais desafiador é para mulher e mãe. Por quê? Porque, assim, por mais que... assim, a gente sabe, né? É desafiador para todo mundo empreender, mas a mulher, ela tem o fator mãe, né? Demanda bastante, bastante trabalho e dividir isso... Acho que dividir não é a palavra, mas complementar isso e fazer essa gestão de todas essas atividades deve ser um desafio ainda maior. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ana. Falo. Eu tenho uma visão muito pessoal sobre isso, assim, né? Eu tô com Israel, meu marido, há 18 anos. Em setembro nós vamos completar 19 anos juntos. Que legal. E o Israel me conheceu executiva. Imagina, ele me conheceu trabalhando 12 horas por dia, assim, fácil.
Eu lembro que no nosso primeiro aniversário de casamento, eu dei parabéns pra ele pelo telefone. Porque eu tava conduzindo uma convenção de vendas no Nordeste do Brasil. Nossa. E aí, quando eu me vi falando parabéns pro meu marido, do primeiro ano de casamento, no palco de uma convenção, então era assim, a galera gritando do lado, fogos, não sei o quê, e eu no telefone, parabéns, amor, não sei o quê. Falei, velho, alguma coisa tá errada, né? Assim, alguma coisa tá desequilibrada. E foi o primeiro estalo que me deu. A gente foi muito companheiro no namoro. É engraçado que até hoje, assim, nós temos 2 filhos, 2 cachorras, toda uma estrutura, né? Eu empreendo e tal, ele trabalha com times internacionais. Mas é muito incrível que quando nós nos vemos sozinhos, eu e ele, parece que a gente volta 18 anos atrás, no comecinho do namoro. Assim. Que legal. Como a gente é cúmplice, como a gente é companheiro, como a gente gosta do silêncio um do outro, como a gente gosta de compartilhar café, como a gente gosta de andar junto, passear junto, etc. Tivemos vários momentos desafiadores ao longo desses anos todos. Mas uma coisa que sempre foi muito estrutural no nosso casamento, alicerçal no nosso casamento, primeiro foi a questão de Cristo no centro. Uhum. Então, assim, o versículo que Israel escolheu para o nosso convite de casamento era sobre o cordão de 3 dobras. Uhum. Segundo, foi que ele entendia, desde o começo ele falava assim para mim, amor, só vai. Vai porque eu tô aqui, vai porque eu tô aqui. Então ele sempre foi muito incentivador da minha carreira. Uhum. E eu da dele, né? Assim, sempre nesse sentido. E quando veio a primeira gestação, que eu acho que é aí que a coisa complica, sabe, André? Acho que é aí que a coisa fica se você não olhar. Quando eu tive a minha primeira gestação, eu trabalhava na multinacional, trabalhava na Johnson & Johnson. Então era todo aquele ambiente de Johnson's Baby, né? Todo aquele romantismo em cima da barriga, tal, aquela coisa linda, amor e luz solar. E aí as pessoas falavam assim pra mim, e aí, né? Você vai voltar a trabalhar? E eu não entendia essa pergunta. Eu falava, é óbvio que eu vou voltar a trabalhar. Gente, de onde vocês tiraram que eu não voltaria a trabalhar? É apenas um bebê. É apenas um filho que eu tô parindo, né? Então, assim, eu não entendia, de verdade, eu não entendia isso. E aí chegou Enzo. E Enzo veio na forma de 2 presentes. O primeiro presente é ele, ser quem ele é. E o segundo foi Deus me falando assim, deixa eu te contar que tem uma vida aqui, ó. Deixa eu te mostrar o que é a maternidade, né? E aí eu passei o primeiro mês, segundo mês, super envolvida na minha rotina de aprender a ser mãe. No 3º mês eu falei, bom, tá na hora de olhar berçário, né? Tá na hora de olhar a escolinha, tá na hora de escolher aqui minha rede de apoio, como é que eu vou fazer? Gente, eu passei quase 60 dias visitando. Quando eu cheguei no berçário perfeito, sabe o perfeito? Que não tinha defeito nenhum. Maravilhoso, maravilhoso, incrível, assim, primeiro mundo. Quando eu cheguei nesse, caiu a ficha. Eu falei, eu não posso voltar. Eu não posso voltar. E aí eu cheguei dentro de casa e éramos 2 rendas para sustentar uma casa, um apartamento recém-comprado, um filho recém-nascido, né? E filhos, gente, filhos são apenas boletos, apenas. Boletos atrás de boletos, né? E eu falei assim para Israel, eu não posso voltar, não consigo, não dá, eu não tô pronta para voltar. E ele falou assim para mim, tava só esperando você me falar isso. Pode ficar. Mas e as contas? Ele, nós vamos dar um jeito. Que conta a gente resolve. Conta a gente dá um jeito. Você não tá pronta para voltar, não adianta você voltar. Então eu acho que como é que uma mulher cristã consegue administrar a própria vida, o próprio CPF, o casamento e a maternidade, né? Porque para mim essa é a ordem. É Cristo, sou eu, é meu marido e depois os filhos. Consegue reconhecendo os tempos e as horas. Muito bom. Então, quando o Enzo nasceu, eu fiquei o primeiro ano dele inteiro com ele, em casa, dedicado. E aí, quando ele fez 1 ano, eu voltei a trabalhar. Peguei um projeto, peguei um trabalho que era assim, temporário, para eu ir me acostumando. Trouxe uma pessoa para trabalhar comigo que Deus preparou naquele momento, que eu orei muito. Então, foi uma pessoa de confiança, de fato. E aí, quando eu engravidei pela 2ª vez, que foi outro presente que Deus me deu, que é a Luca, e ele nasceu, eu falei, não, agora eu preciso parar de novo. Porque eram 2 filhos. E o segundo filho não é copiou-colou, gente. O segundo filho é outro filho, entendeu? É outra coisa, não tem essa. Você até tem um pouco mais de experiência, mas você não tem essa. E Deus foi muito, muito, muito generoso comigo e Ele mostra a sua fidelidade, né, em todos os momentos.
Porque a primeira vez que eu parei, as pessoas falavam assim pra mim, unanimamente. Era unanimidade. Você nunca mais vai voltar a trabalhar. Se você voltar a trabalhar, você vai voltar num cargo super inferior. Você nunca mais vai ganhar o que você tá ganhando. Você tá cometendo um suicídio de carreira. Meu Era Deus. assim. Era isso que as pessoas me falavam. Gente, um ano depois eu voltei numa posição melhor, num salário melhor. E aí só melhorou. Sensacional. Quando eu parei do Luca, mesma coisa. Fiquei 2 anos fora do mercado, fazendo só projetos de consultoria. Fiquei 2 anos fora. E aí, quando eu voltei, mesma coisa. Foi outro cargo super bom, outro salário super melhor. E assim, a partir dos meus filhos, né, quando eu estava na vida executiva, eu nunca negociei. E eu sempre deixei claro nos processos seletivos. Olha, eu vou vir trabalhar aqui, eu vou dar o meu melhor. Você pode ter certeza que eu vou render muito. Mas é o seguinte, se eu estiver no meio de uma reunião, com investidor, com CEO, com presidente, com gente fora do Brasil, pode ser quem for, meus amores. E a escola ligar, eu vou atender. Muito bom. Que a escola eu vou atender. Muito bom. Meu marido ligar, eu vou mandar um WhatsApp. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Se ele falar, não, preciso falar, eu vou interromper e vou falar. Então eu acho que a mulher cristã, ela consegue de verdade, buscando a sabedoria que Provérbios diz. A mulher sábia edifica a sua casa. Não é fácil, mas é possível. E é possível quando você faz isso, e é satisfatório quando você faz isso debaixo da bênção de Deus, sabe? Debaixo da bênção do seu marido. Meu marido me abençoa, meu marido me apoia, meu marido me projeta pro mundo, sabe? Meu marido fala, amor, eu tô aqui, vai, que você pode voltar. Meu marido chorou comigo as madrugadas que eu precisei chorar, né? Então, assim, então, o que eu acho legal de dizer? Se você é mulher e você tá nesse momento, não faça nada de birra, não faça nada revolucionário, não caia na onda das feministas, não caia na onda desse movimento, dessa ideologia satânica, com todo respeito. E se você que tá me ouvindo é uma cristã que se entende feminista, pode me ligar, a gente conversa, não tem problema. Mas assim, não caia nessa ideologia satânica e não faça nada de maneira não alinhada com seu marido. Tudo que eu faço eu alinho com Israel. Israel, olha, quando eu voltei pra OMI, que era 17, e eu saí do dia a dia do negócio, mas continuo uma acionista nano, né? Eu brinco que tenho um pontinho lá no livro de ações. Mas eu falei pra ele, amor, se eu voltar pra OMI, o desafio é esse. Vai me consumir energia assim, assado, cozido, frito. Eu preciso tirar a marca desse platô que ela tá e levar ela, estourar ela no mercado. A gente vai precisar... Enfim, eu vou realmente precisar entregar lá minha alma por um tempo. E ele falou pra mim, vai, tá tudo bem. E quando eu falei pra ele, amor, acho que acabou minha jornada aqui no dia a dia da OMI. Eu preciso encerrar esse ciclo. Ele falou, sai, tá tudo bem. Né? Então, assim, eu nunca fiz as coisas em rebeldia, sabe? E mulher cristã precisa ressignificar, vou usar essa palavrinha da moda, o termo submissão. Submissão é estar sob a mesma missão. Não é algo que te deprecia, não é algo que te bota pra baixo, entende? É estar na mesma missão. Então é assim que eu dou conta. É orando, é alinhando com o marido, é fazendo combinados com os filhos. Por exemplo, agora, né? 18 e 34. Filho, a mamãe vai entrar, vai fechar a porta, porque a mamãe está dando uma entrevista para um podcast. E aí, na cidade, 10 anos, já sabe, podcast, mas que legal! Então você também faz esses pequenos acordos. Que legal. Opa, peraí. Olha só, não sei se você sabe, mas essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio da Bluefields Aceleradora. A Bluefields Aceleradora foi a primeira aceleradora de negócios voltada para negócios do reino na América Latina. Sim, eles são os caras. Então, se você quer entender mais sobre Kingdom Business e sobre tudo que a gente tá falando nesse episódio, vai lá nas suas redes sociais e busca a Bluefields Aceleradora, que você vai ser enriquecido de conhecimento e vai sair de lá conhecendo a vontade de Deus pro seu negócio. Agora, bora tocar esse episódio aí. Nossa, mas que bênção ouvir você falando, Ana, porque eu vejo diversas características, né,
daquela mulher sábia que Provérbios fala, porque assim, você falando sobre o Israel, cara, eu quero conhecer esse cara. Que bênção é ser família, né? Sim. Eu ia, inclusive você já se antecipou, eu ia pedir para você falar justamente sobre isso, né? Infelizmente nós vemos algumas mulheres e algumas meninas que são enganadas por essa ideologia Sim. demoníaca que quer destruir família, que quer destruir os valores que o nosso Senhor pensou para nós, e aqui nós temos uma executiva de sucesso, uma mãe de sucesso, uma esposa de sucesso, honrando o marido, falando de submissão. Que bênção, que bênção. Olha, é do fundo do meu coração, assim, porque eu me preocupo tanto com as meninas, com as moças e com as executivas cristãs, assim, que caem nesse engano e sofrem de verdade, assim. Então, por isso que eu falo, não caia nesse engano. E assim, eu de verdade, olha, se o meu relato aqui servir para trazer minimamente, assim, pode ficar birrenta comigo, pode dizer que eu tô louca, mas aí você vai ler a Bíblia, vai orar, vai estudar, que aí depois a gente conversa, assim, sabe? O feminismo, ele não apenas, a ideologia feminista, né? Não apenas não faz nada, de fato, pelas mulheres, como as distancia do seu propósito e da sua feminilidade. As distancia. E como nossa sociedade precisa da nossa feminilidade, como os negócios precisam da nossa feminilidade, como as famílias precisam. Então, assim, em momento algum, eu preciso ser masculina. Não, eu sou bastante, e acredito muito na feminilidade, e busco muito isso, a delicadeza, a gentileza, a educação, o acolhimento, a gestão de conflitos, todas essas características que são muito fortes, né, na feminilidade natural e que são tão essenciais para o dia a dia dos negócios. Então, essa colocação que você falou, mas como é? Eu ouço recorrentemente. Como que você consegue ser mãe, casada, né? E casada há tanto tempo, né? Assim, casada com um único marido, né? Que também parece que não é mais moda, né? Você tinha um marido só, né? Parece que você tem que ter uma sequência. O pessoal pensa assim, que é celular, né? Tem que trocar todo. Não é isso, gente? As pessoas sempre me perguntam isso. E eu falo, gente, porque eu acredito que eu posso ser e não ou. Eu não preciso escolher, como a ideologia feminista muitas vezes nos fala, né? Eu não preciso escolher entre ser uma coisa ou outra. Não, eu posso ser eu posso ser mãe, e executiva, e empreendedora, e mulher, e esposa, né? E de verdade discernir os tempos. Eu ia chegar nisso aí. Eu achei muito legal quando você falou sobre exatamente essa frase. Sobre discernir o segredo, não, mas algo que resolveu isso pra você foi essa questão de... Você falou logo no começo, quando você estava falando sobre isso, né? Sobre discernir os tempos. Não adianta você querer desse tempo. Agora é a hora do meu filho, meu primeiro ano de mãe. Não adianta eu querer ser o mundo. Eu tenho que viver esse tempo e viver ele de forma intensa. Vai chegar o tempo de voltar, mas você encontrou nesse discernimento do tempo certo como executar suas tarefas para aquele momento, para o seu filho, para sua família. E o seu marido, ele soube, agora é o tempo de eu colocar mais força nisso aqui porque a renda vai diminuir. Então, beleza. Aí a equipe começou a trabalhar junto, né? Beleza, fica aí, eu fico aqui, a gente vai trabalhando junto. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né, as meninas. O que elas precisam não é se impor. Elas precisam encontrar o Israel delas, né? O meu parceiro que quando a Ana faltar, o Israel aparece. Quando o Israel faltar, a Ana aparece. E a gente vai se equilibrando, né? Eu queria só seguir aqui no nosso papo, aproveitando que a gente falou sobre discernir os tempos, para entender também sobre esses tempos diferentes, que foi a questão do intraempreendedorismo e o empreendedorismo de fato. Você viveu esses dois mundos. Fala pra gente um pouco assim do que você sentiu de diferente nessas duas situações, quais são os desafios de um e do outro, ou quais desafios são iguais nos dois cenários? Olha, vou te dizer uma coisa que é igual nos dois cenários, né? Tanto ao intraempreender quanto no empreender. A necessidade constante de estudo.
E quando eu falo estudo, não é só usar o app 12 minutos para saber o resumo do resumo, você entendeu, do resumo do livro. Também não é só assistir todos os TED Talks. Também não é só ler todos os best-sellers. Mas é você aplicar. Então, quando eu era intraempreendedora, né, que na minha carreira inteira eu realmente me vi como intraempreendedora, sempre buscando a próxima cadeira, mas não no sentido de ambição, de preciso ser sempre mais. Não, mas é no sentido assim, cara, eu tô nessa cadeira, qual é o gap entre essa e a próxima? O que eu preciso aprender? Como é que eu preciso cobrir isso? Então, isso me trouxe muita quilometragem, muita cicatriz, muito joelho ralado. Sabe assim? E o que eu vejo que falta hoje para nossa geração é o joelho ralado. As pessoas amam um playbook e amam um framework. Tá bom, meu querido, você tem aqui um playbook, você tem um framework, mas você ralou o joelho? Você não ralou o joelho, né? Que pena. Então não vai funcionar para você esse playbook, entende? Muito bom, muito bom. Se a pessoa não rala o joelho, cara, se a pessoa não cai, se a pessoa não se decepciona, se a pessoa não lida com a frustração, se a pessoa não trabalha com limitação de recursos, se a pessoa não perde o melhor player do time dela, você tá entendendo? Não resolve você ler o livro do cara que passou por tudo isso apenas. Você pode ler o livro do cara que passou por tudo isso e ter insights e imaginar como seria. Mas se você não faz de verdade, entende? Não dá jeito. Então, assim, quando eu era empreendedora, eu fazia muito mais coisas do que o meu cargo pedia. Muito, mas muito mais coisas. Eu trabalhava muito mais do que a minha posição pedia. Por quê? Porque eu queria dar conta do meu e de reduzir o gap. Para quando a oportunidade surgisse, eu de fato estar pronta, né? Então eu corria atrás, ralava muito. E agora, como empreendedora, eu procuro dar para os meus clientes uma visão de fato diagnóstica do que eles têm desse gap. Então, uma das primeiras perguntas que eu sempre faço para os meus clientes de branding é: por que você começou esse negócio? E quando você faz essa pergunta para o empreendedor, tem um silêncio, sabe? Tem um pensamento, tem uma reflexão, tem um negocinho, cara, é verdade, por que eu criei esse negócio? Porque quem tem porquê aguenta qualquer como. Mas quando você não tem um porquê, eu abri porque a minha mãe mandou, meu pai mandou, porque era moda, porque eu achei que era uma oportunidade, porque eu ia ganhar muito dinheiro, porque eu ia ficar rico. Então não tem porquê. Se você não tem um manifesto, se você não tem uma causa, se você não tem um propósito claro, legítimo, você não leva isso pra frente, né? Você não leva isso pra frente. E aí eu era empreendedora, intraempreendedora, na verdade, e tava super feliz, adoro, me admiro muito a história que a gente construiu lá, sou muito feliz por ter essa vivência na minha vida. Mas eu fiz a seguinte conta, né? Eu falei, gente, agora a marca precisa dar outro salto. Ela precisa catapultar. Eu, Ana, CPF, pessoa, tô nesse momento. Um momento que era de pandemia, um momento de filhos em casa, de todo mundo recluso, que não tinha ajuda, que você não podia sair, que não sei o quê. Ali, julho do ano passado, e aquela consternação. Eu falei, olha, eu acho que a marca precisa de alguém diferente de mim. E você ter esta humildade de privilegiar o crescimento do negócio, porque a marca dos negócios precisa ser maior do que nós. As marcas são maiores do que as pessoas que as fazem. As marcas são feitas por pessoas, mas a marca em si precisa se tornar maior do que aquele indivíduo. Por quê? Porque ela é uma soma de indivíduos. Sim. Então, se tem um indivíduo que, tá percebendo que, cara, eu não vou conseguir aqui, será que não é o momento? E aí você começa um processo de reflexão. E eu acho que eu fiz a melhor escolha justamente por causa desse discernimento de tempo e por entender o que eu queria, né? E como eu poderia contribuir com o mercado. Tá bom, então se eu sair e for empreender, por que eu vou empreender? Por que eu vou tirar aquele sonho antigo da gaveta lá, desde os 18 anos? O que eu vou fazer? E aí eu olhei e falei, cara, eu acredito que eu tenho condição de contribuir para que pequenos negócios, para que marcas familiares, para que empreendedores brasileiros possam catapultar suas marcas e possam, de fato, ter uma estratégia de branding e de cultura de time que as diferencie. Por quê? Porque eu olhei para trás e vi tudo que eu tinha aprendido, vi tudo que eu tinha construído,
Vi todo o know-how que eu tinha conseguido, todas as raladas de joelho, eu tenho muitas cicatrizes. Né? Peguei todas essas cicatrizes e botei aí no caldeirão do agora é hora de empreender. Agora, eu queria só falar para você também que está nos ouvindo. Intraempreender pode ser tão bom quanto empreender. Verdade. Não tem melhor ou pior. Eu vou ter mais liberdade aqui e menos ali. Não existe isso. Não acredito, de verdade. Eu posso estar aqui na contramão, mas eu não acredito nisso. Eu fui muito feliz em estar empreendendo. Muito, muito feliz. Eu sou muito grata a todos os negócios nos quais eu pude contribuir. Com todos os aprendizados, inclusive com as portas na cara. Sabe assim? As portadas que você toma. Assim, gente, sou muito grata mesmo. Agora, empreender também é muito bom. Sim. Basta você ter o discernimento mesmo, buscar em Deus, dobra o joelho e ora. Dobra o joelho e ora. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque eu imagino que não foi uma decisão tão simples, né? Sair da OMI. Para quem tá ouvindo, se você esteve em Marte, talvez, nos últimos anos, talvez você não saiba quem é a OMI, mas é uma startup, assim, super relevante, que tá realmente revolucionando o mercado contábil do Brasil, entregando um produto, assim, incrível, tem uma cultura... Para quem é da área de vendas como eu, admira demais o que a OMI fez em São Paulo, né? Fora do eixo BH, Santa Catarina, fazer algo tão relevante em vendas em São Paulo é realmente incrível. E enfim, é super admirável a empresa. Eu imagino que não foi uma decisão tão simples entender assim, bom, agora não é a minha hora, não é a hora, talvez a empresa precise de uma pessoa com competências diferentes. Eu queria saber qual é o impacto da vida de oração nessa decisão, como foram os tempos de oração, o que Deus comunicou com você nessa fase? Olha, foram madrugadas de oração. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo realmente assim, Deus me acorda às 3 da manhã. Então eu dormia e 3 da manhã, sem relógio, sem nada, sem nenhum barulho aparente. Eu tava lá com o zoião regalado, né? Mas foram madrugadas aí de oração. Foram períodos intensos de reflexão silenciosa, que eu acho que é outra coisa também que as pessoas não fazem. As pessoas se veem diante do problema, elas vão primeiro no pastor, no líder da célula, na lista de oração, no intercessor, influencer. Elas só não se calam, né? Assim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi orar e me calar. Depois foi sofrer, porque foi sofrido. Muito sofrido. Só que esse meu sofrimento foi aos pés da cruz. Foi falando com Jesus, foi refletindo com o marido, foi conversando comigo mesma. E eu acho que também passou por um processo de que o Espírito Santo realmente vai falando conosco, né? Passou por um processo de quebra de apego. Porque imagina, eu fiz parte do time que lançou a marca em 2011. Nossa. Né? Eu fui a responsável pelo nome, pelas cores. A OMI tinha outro nome, outra paleta de cores, outro posicionamento, e aquilo tudo saiu de mim junto com aquele time, que né? Legal. Não foi um trabalho meu, mas foi um trabalho nosso, mas que eu chamei, que eu conduzi, que foi muito legal. Em 2017, quando eu voltei, foi antes dos aportes, né? Durante a minha estadia lá, eu pude fazer parte desse time que trouxe para dentro de casa mais de 100 milhões de reais em aporte. E que é um time maravilhoso, que eu admiro cada um que fez parte dessa minha jornada e cada um que está lá ainda agora, né? Que entrou depois de mim. Um time realmente excepcional, com um maestro muito incrível. Então foi um período de dor, de muita dor. Mas foi um período de olhar para aquela dor e falar o que eu posso aprender com tudo isso. E de você tomar uma decisão, que aí entrou o meu lado acionista. Meu lado acionista de botar na balança. Cara, tu acha mais importante tu ficar aqui e ter esse apego e não soltar? Ou você dá asas para a marca crescer? Que é um pouco do que a gente como mãe, e aí é um dos aprendizados que eu trago dos meus tempos sabáticos, né? De acompanhar os primeiros anos dos meus filhos. Você tem que deixar a criança andar. Você precisa deixar a criança correr. Você precisa dar espaço para ela correr. E às vezes você precisa reconhecer que aquela marca já está tão maior do que você que ela precisa voar. E que tudo bem. Só que esse tudo bem, se você não tem o Espírito Santo de Deus,
nunca fica tudo bem. Agora, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem uma vida de oração, quando você compreende que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita, aí você tem de fato a paz que excede todo entendimento. Muito Se bom. você não tem vida de oração, e eu não tô falando da religiosidade, de eu tenho que orar todo dia, 8 horas da manhã. Se eu não orar 8 horas da manhã, meu Deus do céu, né? O raio vai cair na minha cabeça. Não tô falando disso não, gente. Eu tô falando assim, eu tô lavando uma louça e tô ali, Espírito Santo, tem misericórdia, tô indo buscar filho, tô indo no mercado, tô indo não sei o quê. Essa constância, essa intencionalidade, esse pensamento de você falar, Deus, não tô mais enxergando aqui, tá? Mas eu quero que o Senhor me guie. Quero que o Senhor pegue na minha mão e me leve. Como que faz? O que que faz? Como faz? E aí, quando de fato, né, eu comuniquei a decisão e nós alinhamos tudo, foi um processo ainda de alinhamento e tudo mais. Quando as coisas se oficializaram, não é? Depois de muito choro, muita troca, muito agradecimento com todo mundo. Mas aí até foi engraçado que a gente tinha lá um processo de entrevista de desligamento, né? E aí a guria do RH que foi me entrevistar, ela... Mas você tem alguma coisa pra falar? Não, tá tudo bem. E ela falou, nossa, eu realmente percebo que tá tudo bem. Eu falei, porque tá tudo bem. Porque era um momento, né? Então, foi muito difícil chegar nessa decisão. Mas se eu não tivesse vida de oração... Eu brinco com meu marido, eu falo, amor, eu não concordo, mas eu entendo as pessoas que recorrem ao álcool e às drogas nesse momento. Porque quando você não tem Cristo, você precisa buscar um alívio. Alguma coisa você precisa fazer. Porque, de fato, é um movimento de amadurecimento pessoal, uma jornada emocional. A decisão não é simples, mas como oração, ela sai. Uau, que incrível. Incrível. Baita aprendizado, muito legal, Ana. Deixar, a gente fica aqui te ouvindo o dia inteiro. O mais curioso, pessoal, é que ela falou que nenhum cabelo da nossa cabeça cai se o Senhor, sem que o Senhor saiba. Ela falou isso para 2 carecas, né? Mas Ana, pra gente encerrar, a gente tem uma fase que a gente chama de bate-bola, que são perguntas mais rápidas. Fala pra gente um pouco da sua rotina diária, como você se organiza. 100% planejada, e eu tento deixar espaço, inclusive, para os imprevistos. Eu acordo muito cedo, acordo 20 para 6 horas da manhã já tô de pé, e eu me divido entre 6 e 7 e meia, 8, entre 6 e 8 e meia, na verdade, nas rotinas da casa, atividade física, devocional e responder já algumas mensagens rápidas de WhatsApp. Depois o meu dia vai entre reuniões, almoço com os meninos, mais reuniões e vida materna, final da tarde e noite inteira. E tem algum livro que você indica, algum livro que você está lendo ou leu que indica para nossa audiência? O Deuses Falsos, do Timothy Keller. Fantástico, apenas leiam. Muito, muito bom mesmo. Maravilha. Ana, e você costuma consumir notícias de alguma fonte específica? Você assina alguma coisa? Você, sei lá, recorre ao Twitter? De onde você consome notícias? Eu vou ser muito honesta. Eu leio Veja uma vez por semana. Dou uma navegada, assim, muito, muito rápida nos principais portais de notícia. Priorizo os de grande circulação. Mas eu procuro ter... muito filtro no que diz respeito a comparar as fontes. Então, assim, eu não tenho uma única fonte. Eu me abasteço de muitas fontes distintas, inclusive de opiniões políticas distintas, para, de fato, me manter com senso crítico. Né? Para eu realmente olhar e falar, será que isso aqui faz sentido mesmo? Ou será que eu tô sendo ovelha de notícia, né? Como diz a Ana Paula do vôlei. E ferramentas para organizar esse dia a dia corrido que você tem? O que você costuma usar? Tudo do Google. Tudo do Google. Tudo do Google. Google Agenda, Google My Business, todos os meus documentos no Google Docs, Sheets, até PowerPoint eu uso muito. Eu gosto de publicar algumas coisas no meu Instagram, que é aberto, e aí eu uso o Canva, que eu acho super democrático, super fácil, easygoing total. E o que mais que eu não abro mão? Do celular, gente. Eu tenho tudo no celular. Até o wallet, a carteira, cartão de crédito, documento. Sério, pra mim é algo que eu não consigo sair sem. E ultimamente eu tenho adotado só o iPad.
Assim, em Legal. todas as reuniões eu acabo indo só com o iPad, comprei aquela capinha com teclado, uso aquilo mesmo para anotar, para escrever, e ainda na hora que der vou comprar uma canetinha, que eu gosto muito de escrever. Então, eu acho que o Google, eu não era tão adepta assim, mas depois que eu comecei a empreender, gente, não abro mão. Grátis, fácil e rápido, entendeu? Grátis nem tanto, não é tanto dinheirinho ali, mas bem pequeno. Muito legal. Ana, muito obrigado. Foi um papo incrível. Eu tenho certeza que nossa audiência está saindo daqui com diversos aprendizados. Inclusive, fica à vontade para mandar o seu abraço e deixar também onde o pessoal pode te encontrar. A gente vai colocar tudo aqui na descrição, mas fica à vontade para mandar a sua mensagem final aí para o pessoal. Muito bom, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Queria deixar para você que está nos ouvindo como mensagem que não existe crente de sábado e domingo e não crente de segunda a sexta. Ou nós somos de Cristo ou nós não somos de Cristo. Então, que o bom perfume de Cristo nos acompanhe por onde formos, que nós, de fato, sejamos bons mordomos dos talentos que Deus tem nos dado, com temor, com tremor, com sabedoria, e que a gente possa impactar aonde quer que nós estejamos, aonde quer. Se você está empreendendo, seja feliz em estar empreendendo. Se você está empreendendo, bora, vamos juntos. Você me acha em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook quase não entra, mas também estou lá. Os meus perfis são abertos, respondo super rápido, o meu celular está em todos os lugares, então eu sou muito WhatsApp maníaca e eu espero ter podido contribuir com todo mundo. E para mim é sempre, sempre, sempre um prazer falar dessa possibilidade de você ser sal da terra e luz do mundo, inclusive no mundo dos negócios. Amém. Foi um prazer ter a sua participação aqui, Ana. Quer falar alguma coisa, André? Não, é isso, pessoal. Para quem ouviu até agora, se você não é inscrito no nosso podcast, se inscreve aí, avalia a gente. E todos os links que a Ana falou, inclusive dos livros, vão estar aqui na descrição. Comenta com a gente lá no Insta o que você achou desse episódio, porque vai ser muito legal saber disso, tá bom? Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima terça. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.